Olá gente, tudo bem? Meu nome é Marcelo Magalhães. A ideia desse vídeo aqui é falar um pouco sobre o trato espinotalâmico lateral. Então é a via responsável pela sensibilidade térmica e álgica. Então, como a gente sabe que a dor é uma das principais queixas, né, que a gente tem no consultório, a gente tem vários tipos de dor, né? Tem dor neuropática, nociceptiva, dor referida, mas a via que leva, né, informações, especialmente dessa dor, da dor nociceptiva, essa dor do corte bem localizada, a via espinotalâmica lateral. Então essa via ela começa no receptor periférico, né? A gente tem fibras, terminações nervosas livres que conectam com o resto, com a fibra axonal, que vai seguir o nervo periférico, que é a extensão, né, desse neurônio bipolar mais longa, e o corpo neuronal ele se localiza lá no gânglio sensitivo do nervo espinal. E o prolongamento menor, né, desse neurônio bipolar vai adentrar na medula através do nervo espinal, que passa pela raiz dorsal ou posterior, passa pelas radículas dorsais ou posterior e vai realizar uma sinapse lá dentro da coluna posterior da medula. Só lembrando que a medula espinal ela tem uma substância cinzenta na parte interna, tem um aspecto borboleta. Então a coluna posterior é onde fica o neurônio, o segundo neurônio dessa via. Então a sinapse é feita aí e um dos prolongamentos vai cruzar a linha média através de uma região que chama comissura anterior, que está na parte anterior do H, desse H que é a substância cinzenta, e vai então infletir, ou seja, vai dobrar e vai seguir a via através do funículo lateral da medula espinal. Uma vez que a medula espinal termina, vai alcançar o bulbo e lá, usualmente no mesencéfalo, no bulbo, na ponte, esse trato, né, o espinotalâmico lateral, ele vai se reunir com o espinotalâmico anterior, que é uma via responsável pelo tato grosseiro e pressão, vai constituir, né, o leminisco espinal. Então, o leminisco espinal nada mais é do que a reunião do trato espinotalâmico anterior com o lateral no nível do tronco. Então essa via vai continuar subindo, passar então pelo mesencéfalo, vai passar no pedúnculo cerebral e vai alcançar, vai passar na cápsula interna e vai alcançar o tálamo. Lá no tálamo, no núcleo ventral póstero-lateral, que é um núcleo bem pequeno, vai ter o outro neurônio da via, que seria o terceiro neurônio, onde vai ter uma modulação, né, dessa sensibilidade álgica e térmica, que por fim vai se direcionar para o córtex pós-central, que é o córtex que vai decodificar essa sensibilidade lá no cérebro. Então a gente vai ter consciência da dor, e essa interpretar dor e calor nesse ponto, lá no giro pós-central, ou que a gente fala a área de Brodmann 1, 2, 3. Então a gente poderia ter um déficit sensitivo para um corte no nervo, então vai desconectar, né, o receptor do resto da via. A gente poderia ter dor também, ter algum problema de dor por causa da compressão desse gânglio sensitivo do nervo espinal. Isso poderia acontecer por causa de uma hérnia de disco, por exemplo, lá na coluna vertebral. Então a hérnia bem posterolateral poderia comprimir esse gânglio sensitivo do nervo espinal e dar muita dor no paciente. A gente poderia ter doenças hipervitaminose, por exemplo, de vitamina B6, pode dar uma doença lá no gânglio, né, perturbando a sensibilidade do paciente.
A gente poderia ter uma doença na medula que comprometa o funículo lateral, por exemplo, uma lesão, você tem uma hemissecção, que é a doença, aquela lesão do tipo Brown-Séquard, poderia comprometer nessa via. A gente pode ter também uma compressão, uma doença lá no tronco, poderia comprometer essa sensibilidade. A gente poderia ter uma lesão lá no tálamo, decorrente, por exemplo, de um AVE isquêmico. Então, o AVC isquêmico ele poderia dar uma síndrome, se eu não me engano, Dejerine-Roussy, na qual dá uma dor talâmica pós-AVC. Então, a gente tem casos no nível de consultório dessa síndrome, o paciente tem um AVC e recupera, porém ele fala que está doendo a metade do corpo, na qual ele desenvolveu a paresia. E a gente pode também, né, ter uma doença em nível do córtex. Você tem um tumor que poderia perturbar essa sensibilidade de dor e temperatura. Um tumor que cresceu lá, a gente pode ter um AVE isquêmico, um AVE hemorrágico, uma contusão por causa de um traumatismo. Então tudo que destrua, né, o giro pós-central poderia dar uma perturbação nessa modalidade e sensibilidade.